semana. A gente está começando hoje a nossa série sobre o aniversário da nossa comunidade. Na verdade, a gente comemora o nosso aniversário oficial, é no mês de março, mas esse ano a gente teve essa série de Páscoa e a gente entendeu por bem falar sobre esse assunto da igreja e comemorar, né, esse tempo após esse período de Páscoa. E a gente está comemorando nossos 4 primeiros anos de existência. E para esse tempo a gente entendeu que seria muito bom e importante a gente trabalhar com os irmãos aqui, nesses 3 domingos que nos restam aí desse mês, alguns valores que são fundamentais e importantes para a nossa comunidade. A gente quer pensar sobre a igreja que a gente quer ser. Então, a gente quer partilhar algo do nosso coração mesmo, como pastores que se reúnem aí todas as semanas e que pensam sobre esse viver a igreja. E nessa primeira reflexão, a gente vai partilhar sobre algo muito, eu vou dizer, pessoal e que transbordou para a pessoalidade, porque quando eu comecei a pensar nesse lance da plantação de igreja, e Deus colocou no nosso coração esse sonho por plantar uma igreja em Jundiaí, o que eu tinha muito claro da parte de Deus para mim, era que eu queria fazer parte, queria poder experimentar em Jundiaí uma igreja, uma comunidade de fé que tivesse relações profundas e transformadoras. Uma igreja em que a gente pudesse virar as cadeiras, em que a gente pudesse conhecer o nome, em que a comunidade não fosse um lugar para alguém que quisesse se esconder, mas um lugar onde a gente pudesse ser quem a gente é, e que a gente pudesse trilhar e ajudar uns aos outros nesse caminho de maturidade. Então, eu quero conversar, e esse primeiro tema a gente quer ser uma igreja relacional. E a gente quer conversar hoje sobre isso, sobre comunhão, sobre amizades espirituais, sobre relações profundas, transformadoras. E eu queria que você entendesse que o quanto isso é importante, é valioso para a nossa vida em comunidade, para você que chama a conviver de sua igreja. Como isso é importante para a sua jornada espiritual. Viver esse nós, viver a partilha, viver em comunhão. Então, a palavra que vai direcionar a gente nessa reflexão, nessa manhã é essa, comunhão. Mas antes de falar de comunhão, eu acredito que a gente precisa falar sobre solidão, porque a gente tem um problema no nosso mundo hoje. E a gente, às vezes, fala pouco sobre isso. Nós vivemos numa era e num tempo de extrema solidão. Alguns especialistas vão dizer que nós vivemos uma epidemia de solidão. Fruto, talvez, alguns estão escrevendo, fruto ou consequência do tempo da pandemia. Mas eu queria compartilhar com vocês alguns dados que me chamaram a atenção sobre esse assunto. Que uma pessoa em solidão, ela tem a sua chance de morrer precocemente aumentada em 45%. Uma pessoa, um ser humano em solidão, ele potencializa em 64% as chances de demência na velhice. Aumenta os riscos de sintomas depressivos e de doenças cardiovasculares. Em 2021, logo após a pandemia, o Brasil fizeram uma pesquisa entre 28 países. O Brasil apareceu como o primeiro, onde as pessoas se sentiam mais solitárias. O número da pesquisa é mais ou menos 51%. As faixas etárias mais afetadas pela solidão são, a gente acha que é só gente mais velha, não, mas são de jovens até 24 anos e idosos com mais de 75 anos. Você vê que ela afeta duas gerações aí. É muito louco esse lance da solidão. Eu
Aí eu fui dar uma pesquisada, uma olhada, mas aí eu peguei para vocês aqui algumas informações. Por exemplo, no Japão, 2021, eles inventaram um cargo lá, ministro da solidão. Virou quase que uma política de Estado. Em 2018, no Reino Unido, eles nomearam uma secretária para combater a solidão. Essa reportagem aqui é do Galileu, Epidemia da Solidão. Porque, afinal, todo mundo se sente sozinho. O fato é que essa reportagem aqui, última, ela apresenta essa redução de expectativa de vida e de qualidade de vida quando as pessoas vivem sozinhas. O El País, numa outra matéria que eu tive acesso, a manchete era: solidão é uma epidemia e um negócio. No futuro, a gente vai pagar para ter amigo? Era a pergunta que ele fazia. Então, dentre várias dessas notícias, o fato é que algumas pesquisas indicam esse risco de morte causado pela falta de socialização. Reino Unido, Japão, tem ministros para tratar esse assunto. O fato é que a solidão tem levado e tem sido encarado por muitas pessoas. E é muito interessante que, junto com esse assunto da solidão, e eles encontram isso nessas pesquisas, nesses estudos que estão sendo feitos, pessoas que sofrem da solidão são as que mais usam indiscriminadamente a tecnologia, principalmente as redes sociais. Talvez essa ideia de para preencher o vazio que existe, elas vão para esse espaço. Então também tem muito estudo sendo feito sobre essa conexão solidão e tecnologia, dando a impressão e sugerindo que o uso indiscriminado de rede social, de tela e por aí vai, ajuda para que a solidão floresça e cresça e se desenvolva ainda mais. Então, é muito louco, porque no mundo de tanta conexão, a impressão que se tem é que no final do dia as pessoas estão cada vez mais longe umas das outras. Elas se sentem mais solitárias. E a gente sabe que isso é uma verdade. Tem esse livro, eu queria indicar para você, chamado A Pirâmide da Sabedoria. A Pirâmide da Sabedoria, do Brett McCrae. Bruno gravou até com ele participou de um encontro virtual aí com ele esses dias. E ele trata dessa questão de como a nossa geração é uma geração não sábia. Como nós estamos longe de uma vida de sabedoria. E talvez porque a gente inverteu aqui. Cada andar aqui dessa pirâmide, ele propõe algo no livro dele. Na introdução do livro, ele diz que a gente está vivendo com hábitos que estão nos adoecendo. Nós temos hábitos que nos adoecem. E aí ele vai dar esses 3 hábitos aí. O primeiro deles é que nós consumimos demais. A gente sabe que a gente vive nessa era da sobrecarga da informação. A gente não precisa, às vezes, consultar mais o médico, a médica. A gente vai lá e dá um Google lá e que vai dar na mesma, quase. A gente, pra quê? Vou lá, olho no Google, resolvo o meu problema. E isso pode parecer maravilhoso num primeiro instante, mas em muitas ocasiões podem paralisar a gente. Então a gente consome tudo e consome tudo muito rápido. E na verdade, e ele vai dizer isso, que nessa era digital, a nossa busca por informação não tem nos nutrido. Nós não somos nutridos. A gente está se movendo na direção do fast food. A gente se movimenta, a gente procura muita coisa e a gente consome demais. E ele diz que assim como comer demais qualquer coisa deixa a gente doente, muita informação tem deixado as pessoas doentes. Mas a gente não só consome demais, a gente consome rápido demais. Porque a internet é o meio do agora. A nossa memória é curta. O store está lá para sumir em 24 horas. E aí também isso é estudo, né? Que por conta dessa velocidade, o nosso cérebro está sendo reprogramado diante de tanta informação e porque a gente tem que responder tudo de forma rápida. Veja que
E isso tem nos levado, e segundo ele vai dizer isso, né? Essa rapidez no consumo da informação, a falta de sabedoria e a falta de profundidade. Esse consumo acrítico e veloz de qualquer coisa que a gente recebe. É daí que os especialistas vão dizer que surgem as famosas fake news. Essa velocidade que nos leva ao erro. Então, é muito interessante isso. Porque às vezes a gente achava que fake news era coisa lá do nosso avô, da nossa avó. No livro mesmo ele relata um caso do New York Times que soltou uma notícia falsa. Olha um jornal soltando uma... Olha o mundo que a gente vive. Não dá nem para acreditar no jornal. Porque a gente consome rápido demais. E por último, ele vai dizer que um outro hábito que nos adoece é que nós consumimos o que nos parece bom. E aí ele faz uma reflexão no seguinte sentido. Imagine se você comesse só o que você gostasse. O que ia ser de você? Provavelmente a maioria de nós ficaríamos doentes. Então, e ele vai trabalhar isso, que a internet ela é criada e construída em torno de você. Por isso a gente precisa tomar cuidado. Porque quando tudo gira em torno de você e do que você gosta, as coisas vão ser boas e incríveis se você souber exatamente o que é bom para você. Então, quando a gente vive essa vida centrada em nós mesmos, é muito mais difícil encontrar pontos em comum com outras pessoas. A gente acaba perdendo essa capacidade da empatia, da conversa, do olho no olho. Fruto disso é a sociedade que a gente vive, dividida, polarizada, brigada. A gente tem dificuldade em ter conversas produtivas e profundas, porque a gente sempre acha que o nosso lado é o lado certo. E aí a gente não consegue desenvolver. Então a gente prefere o afastamento do que a conversa. E às vezes é até melhor mesmo, porque se for conversar, nós não conversamos, a gente briga. A sabedoria não vai florescer em ambientes assim. Não vai. Então eu queria colocar esse problema para nós nessa manhã. O problema de uma geração solitária, que vive a solidão. Essa semana, uma reportagem do Japão, quase 2% da população do Japão vive em isolamento. E aí eu pensei, nossa, tem um outro vírus lá. Não, o cara, não é vírus. É que as pessoas estão doentes mesmo e não quer ver ninguém. Fica dentro da casa. 2% da população do Japão vive em solidão, em estado de solidão. 2023. Mas, ao mesmo tempo, essa solidão que faz a gente gastar um tempo incrível nesse mundo tecnológico. E aí a gente vai consumindo muito, consumindo rápido, consumindo só o que é bom pra gente. E a gente fica gastando um bom tempo da nossa vida diante das nossas telas. Sim ou não? Sim, né? Todo mundo. Vai ser uma vergonha essa semana, gente. Vou contar. Fui no oftalmo com o Lucas. Aí tô lá, eu sentei do lado, o médico aqui, o Lucas senta na cadeirinha lá. O médico vira para mim e pergunta assim, ô pai, o filho, o Lucas usa muito tela? Aí o Lucas já levanta a mão. Não, doutor, não sou eu que uso tela lá em casa. Quem mais usa tela em casa é meu pai e minha mãe. Diz eles, o Lucas, o médico, diz eles que é por causa do trabalho. Mas toda hora estão no computador, tá no celular. O médico abaixou o óculos, deu uma risadinha. Eu queria abrir um buraco, assim, enfiar dentro. Nossas crianças percebem o que a gente está, como a gente gasta o nosso tempo. E às vezes a gente está em casa, num ambiente de família, vivendo em solidão, com gente do nosso lado. Nem vou falar quando esses dias eu chamei a Ju para comer pelo WhatsApp, dentro da própria casa. Mas vamos lá, o que a Bíblia tem a dizer e como a gente vence esse problema? Vamos lá, o que a Bíblia fala para nós sobre isso?
A resposta da Bíblia para o problema da solidão é a comunhão. O homem é solidão, Deus é comunhão. E comunhão, tem um livro, esse autor eu gosto muito, um senhor que faleceu poucos anos atrás, Jerry Bridges, e ele tem um livro só sobre comunhão, uma comunidade verdadeira. E ele define a palavra comunhão, a definição dela é partilhar uma vida em comum. Partilhar uma vida em comum. Então, quando a gente está falando de comunhão, a gente está falando disso aí, ó. Relacionamento, parceria, compartilhar da vida, seja ela da vida espiritual, seja ela das coisas que a gente faz, essa partilha de vida íntima, da pessoa saber quem eu sou e eu saber quem ela é. É interessante que quando a gente fala de comunhão, o elemento chave da comunhão cristã vai girar em torno de Deus, da sua palavra e do que Ele está fazendo na nossa vida. Diz respeito também a compartilhar de bens materiais, de recursos. Então a gente olha lá textos como Atos 2, Romanos 12, Hebreus 13, 1 João capítulo 3. A comunhão vai ter a ver com tudo isso aqui. Relacionar-se, ser parceiro, compartilhar da vida, compartilhar do bem. Isso tudo é comunhão cristã. Essa disposição nessa partilha. Então, eu queria que você prestasse muita atenção nisso, porque a gente pode chamar de comunhão o que não é comunhão. E é muito comum cristãos chamarem de comunhão aquilo que não é comunhão. Então, por exemplo, às vezes a gente chama churrasco de comunhão. Não, churrasco é churrasco. Comunhão... Você pode ter comunhão no churrasco? Pode ter. Mas nem todo churrasco é comunhão. Por exemplo, a gente gosta muito de tomar café aqui na Conviver. Café é comunhão? Pode ser, mas não necessariamente é. Por quê? Porque comunhão cristã, e aqui eu quero chamar o Bonhoeffer, ele vai dizer o seguinte, que comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure há anos, a comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros, tão somente e por meio em Cristo Jesus. E aí ele vai dizer o que significa? Primeiro, que um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Segundo, um cristão só chega no outro por meio de Jesus Cristo. E terceiro, que nós fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Jesus. Ou seja, comunhão cristã é uma realidade para aqueles que têm Jesus como Senhor da vida. E aí a gente tem que lembrar que esse desejo de comunhão é um desejo de Deus. Gênesis 2, 8. Não é bom que o homem viva só. Normalmente nós só usamos esse versículo para quê? Para casamento. Não é, para a vida. Não é bom, Deus é um Deus relacional. O relacionamento da Trindade é um relacionamento comunitário. É o Pai, o Filho e o Espírito. Como os teólogos diziam, é a dança da Trindade. E nós somos convidados a nos envolvermos e entrarmos nessa dança. Então, veja, a gente pode ter afinidades, a gente pode ter relacionamentos, a gente pode ter parcerias. E a gente tem, na verdade, né? Eu acredito e espero que todos nós tenhamos. Com pessoas que talvez não creem em Cristo. E o nome disso vai ser afinidade, vai ser amizade, vai ser parceria. Porque nessas relações da vida, eu abençoo as pessoas e as pessoas me abençoam. Eu recebo, eu sou muito abençoado. Eu tenho um quarteto lá de onde eu trabalhava lá, que nenhum é cristão. E eu sou extremamente abençoado e eu tento, na maioria das vezes, poder ser uma bênção para eles. E eles me abençoam demais. Mas o que eu tenho com eles não é comunhão cristã. Eu tenho afinidade, eu tenho relação, eu tenho boas conversas.
E a gente precisa aprender a distinguir isso, porque a comunhão cristã, ela é intermediada pelo Cristo. É o Cristo que nos une. A fome de Deus do meu irmão e a fome que eu tenho por Deus vai fazer com que a gente viva essa relação de amizade, de verdadeira comunhão. Porque é por meio de uma comunhão profunda e verdadeira que a gente se torna uma comunidade espiritual. Uma igreja relacional. Um lugar seguro. Um lugar onde os pecados são confrontados, mas eles são tratados e onde há perdão. Um lugar de cura, um lugar de perdão, um lugar onde os nossos traumas, as nossas decepções, elas podem ser tratadas. A gente pode conversar sobre isso. E eu, particularmente, eu creio nisso. Eu acredito na igreja como esse lugar, como esse ambiente de cura. Esse ambiente, essa comunidade espiritual, a igreja como esse lugar que pode vir a ser esse lugar seguro. Esse lugar de cura, mas esse lugar de confronto. Uma comunidade, essa imagem que eu usei das cadeiras viradas, ela é baseada num livro chamado Lugar Seguro, do Larry Crabb. E ele vai dizer que a comunidade espiritual, ela deveria ter as suas cadeiras viradas uns para os outros. E eu sonho uma igreja dessa maneira, em que as nossas cadeiras podem ser viradas, em que a gente possa conhecer o nome e saber a história, e saber os dilemas, e saber as lutas, e a gente aprender a lidar, e a tratar, e a cuidar, e a perdoar, e a amar. Porque é somente assim que nós vamos caminhar, crescer, rumo à maturidade, rumo à nossa semelhança com Cristo. Por isso, esse é o chamado da igreja. E esse é aquilo que nós entendemos que Deus tem chamado a conviver para ser. Uma igreja que se relaciona uns com os outros de maneira profunda e transformadora. Eu gosto muito dessa imagem da igreja como uma comunidade pactual. A ideia do pacto como uma aliança. A igreja é o lugar onde alianças são firmadas, onde compromissos são estabelecidos. Por isso a gente acredita muito, por isso que a gente faz o bem-vindo, por isso que a gente faz aí o Vida no Evangelho, por isso que a gente dá a oportunidade de você pensar bem se você quer ser da comunidade ou não, por isso que a gente apresenta um pacto para você conhecer, saber o que a gente acredita, o que a igreja crê e o que ela pode, entre aspas, oferecer, mas o que a gente espera de alguém que se aliança conosco. E a gente entende esse compromisso como um compromisso de aliança. Compromisso de pacto. Porque nós queremos ser uma igreja que se relaciona, uma igreja que vira as cadeiras. E aí eu quero partir aqui para o final, olhando para um texto bíblico, Hebreus, eu queria convidar você a abrir aí. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus 10, 19. Olha o que o texto diz para nós. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos com um coração sincero e plena confiança, pois a nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as promessas. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Deixa eu
Vou dar só o contexto rapidamente aqui. Nós não sabemos quem é o autor do livro de Hebreus. Há muita especulação e nenhuma certeza. Mas ele escreve, e aqui é muito claro, que ele está escrevendo para cristãos judeus que saíam do judaísmo, e quando eles se convertiam, havia ali então o cristão judeu e havia o gentil, e estava havendo essa mistura e esse desenvolvimento da igreja. E nesse texto a gente vai perceber que existia algum tipo de, não é uma perseguição, mas havia tipo, ó, vamos deixar esse povo para lá? Não vamos mexer muito com eles, não, deixa eles, vamos dar uma ignorada neles ali. E eles passavam por esse tipo, vamos chamar aqui de perseguição. Então esse texto de Hebreus, ele vai falar muito sobre a perseverança que esses cristãos precisam ter na jornada deles. Precisam ser homens e mulheres perseverantes. É um texto que vai falar muito sobre a superioridade de Cristo. Vai apresentar Jesus como sumo sacerdote. Mas a ênfase aqui, principalmente após o capítulo 10, é uma ênfase muito grande nessa perseverança que eles deviam ter para enfrentar situações adversas. Dentre essas realidades que eles precisavam enfrentar, tem esse chamado aqui à comunhão, a participação nas reuniões, esse encorajamento mútuo, como uma forma de enfrentar a oposição e o dia mau que eles estavam passando lá, esse chamado para que eles se unissem, para que eles fossem uma família, para que eles fossem um corpo. Então, de maneira rápida, esse é o contexto aqui daquilo que eles estão passando quando o autor escreve esse texto. E aí, eu quero pensar duas coisas aqui com você nessa manhã. A primeira delas é que a comunhão com Deus é o fundamento para a nossa comunhão com os irmãos. O Gui falou isso aqui um pouquinho antes. A nossa comunhão com Deus, ela é o fundamento, ela é a plataforma, ela é a base para que eu tenha comunhão com o meu irmão. E o que o texto que nós lemos diz a respeito disso? Se você olha o capítulo 10 de Hebreus, o autor de Hebreus aqui, ele está falando sobre o sacrifício de Jesus. Esse sacrifício que foi definitivo e que é totalmente eficaz para a nossa salvação. E aí, o que ele diz aqui no versículo 19 até o versículo 23? Presta atenção na leitura aí, ó. Está grifado ali. É por causa do sangue de Jesus que a gente pode entrar com confiança no lugar santíssimo. É por causa da sua morte que ele abriu um novo caminho. Agora a gente tem um sumo sacerdote. A gente pode entrar com o coração sincero e pleno de confiança, porque a nossa consciência foi culpada, foi purificada, o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Então o que o autor está dizendo aqui, ó? Vocês desenvolvam a vida de vocês a partir daquilo que Jesus fez na cruz por você. Vocês têm os seus pecados perdoados. E aqui é uma oposição clara ao que acontecia na antiga aliança. Na antiga aliança, para você ter acesso à presença de Deus, era uma pessoa só que podia entrar lá e fazer todo o sacrifício pelo povo, mas a nova aliança traz essa boa nova para nós. Nós todos temos acesso a Deus. O sacrifício de Jesus, ele é eficaz para todos aqueles que creem naquilo que ele fez na cruz. Então agora nós temos um novo e vivo caminho. Agora, por causa do sangue de Jesus, uma nova janela, uma nova maneira de enxergar a realidade é possível, porque Jesus foi para a cruz. E a gente precisa entender que a comunhão cristã, ela só é possível se eu experimento, se eu vivo essa relação de confiança e de intimidade com Jesus. Fruto dessa obra dele por nós. Fruto desse sacrifício dele na cruz. Desse novo caminho que ele abriu para nós. Então, perceba, e eu creio nisso, que não existe ou não existirá
verdadeira comunhão entre irmãos se a gente não tem uma profunda comunhão e intimidade com o nosso Pai. Isso é básico, fundamental. Nesse livro, Lugar Mais Seguro da Terra, o Larry Crabb vai falar que a nova aliança, ela nos faz nascer novas paixões. E ele vai falar que em relação a Deus, quando eu entendo a nova aliança, quando eu entendo esse sacrifício de Jesus, que faz com que os meus pecados fossem perdoados, que a minha consciência fosse totalmente purificada, a minha paixão começa a ser por uma paixão por adorar, uma paixão por confiar, por obedecer e por crescer. Ele vai trabalhar esses 4 verbos. A nova aliança, quando eu olho aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário, a obra de redenção dele, o meu desejo é continuar conhecendo, é adorar a ele, é confiar nele cada vez mais e é obedecer aquilo que ele deixou para mim. E a gente só experimenta isso por causa dessa nova aliança, daquilo que Jesus nos oferece. Veja, o apóstolo João vai dizer que não tem como a gente amar o nosso irmão se a gente não amar a Deus. Então, veja que voltar-se para Deus, reconhecê-lo como Senhor da vida, respeito àquilo que eu faço, é uma atitude sua, pessoal, individual. A sua busca por Deus, o seu desejo de crescer, o seu desejo de amar Jesus, de receber aquilo que Cristo fez na cruz, de você se apegar com firmeza aqui. E é interessante porque nesse contexto tinha judeu que estava mais ou menos, não sabia se ia ou não ia. E o autor escreve, sem vacilar. Segura firme nessa confissão de esperança que você tem. No que Jesus fez por você. Então isso é uma atitude sua, diante do conhecimento que Deus vai descortinando aí diante dos seus olhos. São respostas que eu dou diante do que Cristo fez por mim. Mas veja que o próprio texto aqui de Hebreus, ele deixa claro que a vida não diz respeito apenas à sua relação com Deus. Mas ela diz respeito também à sua relação com outras pessoas. Por isso, a segunda verdade que eu quero partilhar aqui com você é que a vida em comunhão é um caminho de perseverança. Se de um lado ela é a sua comunhão com Deus é o fundamento para você ter comunhão, a segunda coisa aqui é que a vida em comunhão é um chamado à perseverança. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e serviço. Cuidemos, uma outra versão vai falar, cuidemos de nos animar uns aos outros. A ideia aqui é uma ideia de instigar o meu irmão. De instigar ele para o amor. Instigar ele para a boa obra. É pensar em como eu vou chegar nele e falar, a gente precisa amar mais. A gente precisa nos entregarmos mais. Como que eu vou pensar nisso? Como fazer o meu irmão se mover em direção a atos de amor e de serviço? O Calvino, quando comenta esse texto, é muito interessante porque ele acreditava, ele cria, que essa era uma palavra dirigida diretamente para os judeus. Por quê? Porque o judeu, ele tinha a questão do orgulho étnico dele. E de alguma maneira esse orgulho levava eles a essa soberba. E por isso o autor está dizendo aqui, para de pensar que você é bom, que você é o escolhido, e pense em como você vai amar o outro. E a ideia aqui é de que eles deixassem essa soberba, deixassem de ser dominados por essa inveja, e agora eles fossem levados ao amor e ao serviço, em favor daqueles que não eram da mesma etnia deles. Mas que também, por causa do sacrifício de Jesus, agora também é a igreja. Mais ou menos o autor está dizendo assim, deixe de vocês aí, parem de ficar irados, porque quem não é judeu está chegando na igreja. Mas comece a pensar, comece a instigar
Como que a gente vai servir em amor e em boas obras uns aos outros aqui, para além das nossas diferenças? Veja que a obra de Cristo, saber o que Cristo fez, nos leva a sermos responsáveis uns pelos outros. E essa questão de responsabilidade me lembrou lá do Gênesis, quando Deus pergunta: onde está teu irmão? Onde está teu irmão? Na história de Caim e Abel. E aí ele vira para Deus e diz assim: mas, porém, eu sou responsável pelo meu irmão? Eu tenho alguma responsabilidade para com ele? A nova aliança nos torna responsáveis uns pelos outros. Em Jesus, pela sua obra, houve redenção, e a redenção nos faz sermos responsáveis uns pelos outros. Então, essa palavra, pense como vocês vão aí motivar um ao outro. Como vocês vão encorajar um ao outro. E aí ele vai dizer: não deixe de nos reunir. E qual que é o problema aqui? É que muito judeu não queria ir para o encontro porque ele sabia que ia ter muito gentil lá. E aqui a ideia é que a igreja estava crescendo, a igreja estava aumentando o número de pessoas da família de fé. Mas imagina que eu aqui vou saber, nossa, mas fiquei pensando no Corinthians e Palmeiras, se fosse uma igreja de corintiano e palmeirense. Ah, não vou porque tem muito palmeirense. Nossa, e tá surgindo aqui no nosso meio. Deus tem misericórdia. Ah, não vou parar de ir na reunião lá porque é muito palmeirense naquele lugar. Eu não quero, eu vou ficar aqui na minha, vou procurar um templo da Gaviões da Fiel lá, vou procurar. E aí a gente começa a não participar porque tem alguém lá que eu não me dou muito, não gosto muito. E é o que eles estavam passando aqui. Para o judeu era quase um insulto ele ter que se reunir no mesmo lugar com quem não era. Mesmo que fosse convertido, olha que louco. Então, pense que eu acho que o que o autor está querendo dizer para nós aqui, e lembrar a gente, que igreja, ela não é um lugar, um espaço para pensar que tudo gira em torno de você e das suas necessidades, ou das suas preferências. Porque o que nos une é a nossa fé em Cristo. É parar de encontrar ou de idealizar que a igreja existe para agradar a mim. Mas se a gente tem como alvo a pessoa do Cristo, o que vai acontecer é que a gente vai aprender a se estimular e a motivar e a encorajar um ao outro. Então, estar diante de Deus, aceitar esse convite, como o Gui disse aqui nessa manhã, para adorá-lo, para encontrar família de fé, deveria ser algo que a gente valorize ou valorizasse como família. Porque a gente crê que nesse momento, ou nos nossos encontros, os nossos corações eles são reorientados. Nós somos lembrados de quem nós somos. Somos lembrados de quem Deus é. E o porquê que a gente está aqui nesse mundo. Então, o fato de nós sermos diferentes é uma riqueza. E não motivo de separação. O motivo de nós sermos tão diferentes deveria ser motivo da gente celebrar o que Jesus fez na cruz por nós. Então, a gente é lembrado que o nosso orgulho, o nosso egoísmo, eles podem sim levar a gente à solidão. E, consequentemente, para longe da comunhão. Mas eu estou querendo lembrar você aqui nessa manhã que nesse ambiente da relação, da comunhão, não há espaço para solidão. Então, o chamado aqui é da gente abrir mão de nós mesmos. É abrir mão das nossas preferências, para que junto uns com os outros, por mais diferente que nós sejamos, a gente ouça a palavra de Deus e ouça a direção que Ele tem para nós. E o texto continua dizendo, não deixe de se reunir, mas que vocês se encorajem uns aos outros. A ideia aqui é de fortalecer a fé. A manifestação da comunhão, ela se dá quando eu penso e cuido do meu irmão. No sentido do quê? De motivar ele à prática do amor e da boa obra. Quando eu me permito ser tocado pelo meu irmão e que nesse toque há cura, há encorajamento, sem eu me melindrar por isso. Por isso eu afirmo nesse ponto aqui que a comunhão é um lugar de perseverança.
É um caminho de perseverança. Essa ideia de nós sermos responsáveis uns pelos outros, de cuidar, de animar, de encorajar. A gente está dentro de uma relação de aliança. O outro texto do próprio livro de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam, essa palavra advertir aqui é encorajar, animar uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. Então há esse chamado para nós. A gente vence a solidão com comunhão. Abrindo o nosso coração, a nossa vida, encorajando, amando o outro, incentivando o outro. Tem um problema aqui também, quando a gente fala de comunhão, eu quero terminar e para o final falar disso. Porque tem gente que sofre da inflamação da comunhão, conhecido como koinonite. Koinonite. Foi ver se tem uma bula lá para... A koinonite é quando inflama a comunhão, quando a pessoa acha que os problemas dela vão ser resolvidos com comunhão. E ao invés de ser essa troca em que eu abençoo e sou abençoado, é aquela pessoa que só quer sugar. Só quer sugar. E aí ela quer quase que uma exclusividade, ela quer monopolizar, ela quer ser o centro da atenção. Isso não é comunhão. Isso não é comunhão. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente quer ser uma igreja relacional. A gente quer ser uma igreja em que a comunhão seja algo fundamental. Mas a gente não quer criar aqui um monte de filho de Deus que vive para sugar o outro, e não consegue enxergar o outro sendo quem ele é. Então a gente precisa tomar cuidado. Temos que se respeitar os limites, as pessoas. Entender que eu tenho riquezas que precisam e que podem ser... que eu posso abençoar aqui a vida do Samuel. Mas o Samuel tem alguma coisa aqui que o Diego não tem. E aí ele vai dividir com ele também. O grande problema é quando eu acho que só eu tenho alguma coisa para dar e você só acha que você precisa de alguma coisa. E aí a gente não distribui, não partilha. Aí inflama. Inflamou, deu problema. Então, quando a gente está falando de comunhão, a gente tem que tomar cuidado com isso. Para terminar. Comunhão vai demandar de nós perseverança. De todo aquele que entende a igreja como família. Perseverança porque a gente é diferente. As nossas diferenças, elas não nos afastam. Mas a gente entende que a nossa comunhão é mediada pelo Cristo. E essas diferenças, elas vão ser secundárias. Nosso alvo é sermos iguais a Cristo. Por isso, o meu chamado para nós, essa primeira reflexão, é nós perseverarmos em sermos uma igreja relacional. Uma igreja que persevera por essa relação profunda, que é marcada pelo encorajamento mútuo, pelo encontro, pela abertura do coração, pela confissão de pecado, pela ajuda em sermos mais e cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso, comunhão, ela não é sobre afinidades. Pode até ter, mas comunhão não é sobre ter afinidade, ela pode existir. É sobre perseverar em andar junto. É sobre manter uma aliança. Termino lendo Carson aqui. A igreja em si não é constituída de amigos naturais. Olha que interessante que ele vai dizer. Mas ela é feita de inimigos naturais. O que nos une não é a mesma formação, não é a mesma raça, não é os mesmos níveis de renda, as mesmas posições políticas, a mesma nacionalidade, os mesmos sotaques, os mesmos empregos ou qualquer coisa do gênero. Os cristãos reúnem-se não porque formam um conjunto natural, mas porque eles foram salvos por Jesus Cristo e devem a Ele a mesma lealdade.
À luz do fato que são todos amados por Jesus, eles comprometem-se a fazer o que ele diz. E ele ordena que amem uns aos outros. Por essa ótica, são um bando de inimigos naturais que amam uns aos outros por amor a Jesus. Não são as nossas diferenças, mas o que nos une é o que Cristo fez na cruz por nós. E é por isso que nós podemos viver e ser uma igreja relacional. Porque o nosso alvo, o nosso objetivo é o que Cristo fez na cruz. Queria deixar para você, rapidamente, quais são os ambientes de relação dentro da Conviver? Primeiro, eu acredito que você precisa ter relação dentro da sua casa, com a sua mulher, com seus filhos. Porque se não começar lá, vai... Então, um ambiente de relação saudável é dentro da sua casa. O que sua esposa... O que Deus está falando com ela? O que Deus está falando com você? O que você está lendo? E aí você conversa lá com seu marido, com a sua esposa e ensina o seu filho. Primeiro ambiente de relação. Segundo, pensando na igreja, nas celebrações. Aqui é um lugar de relação. A gente acredita nesse ambiente como um espaço que eu encontro aqui, o Tiago, a Anitta, e aí, como tá? Tudo bem? Vão almoçar? Vão sair? É possível. Mas, para além disso, nós entendemos que há o pequeno grupo. O pequeno grupo é esse lugar onde a gente se conhece mais, onde a gente conhece a história, onde eu partilho meus motivos de oração, onde eu conto um pouco e sei quem é. Quarta-feira a gente teve um momento especial lá no nosso grupo, lá na casa da Leila. Ouvindo histórias, sabendo os sonhos, orando por... É nesse ambiente, talvez um pouco menor, que você vai conhecer um pouco mais as pessoas. E aí a gente precisa entender que existe um outro ambiente ainda, que são os nossos amigos espirituais. E aqui vão ser 2 ou 3 pessoas no máximo. Pessoas em que você conta os seus pecados, em que você partilha a sua vida, que a pessoa sabe o momento de vida que você está vivendo. Então eu queria que você tivesse isso. Quando nós estamos falando de uma igreja relacional, nós estamos falando desses ambientes aqui. A gente está falando da sua casa, da sua família em primeiro lugar. A gente está falando dos nossos encontros aqui aos domingos. A gente está falando dos nossos pequenos grupos. A gente está falando de você buscar e pedir para Deus para que Ele coloque pessoas no seu caminho, para que sejam seus amigos espirituais, pessoas que caminhem muito próximas. Pessoas com as quais você pode ligar de madrugada e a pessoa não vai desligar na hora que vê que é você que está ligando para ela. Quem que é essa pessoa? Eu fiz um negócio no meu celular lá agora, que a Ju até falou, Davi, tira isso aí, que se alguém ligar, que ele desliga sozinho lá, 11 horas, só liga às 6 horas da manhã. Aí a Ju, Davi, mas se acontecer alguma coisa, tudo. Aí no primeiro momento eu falei, Deus cuida. Aí depois eu falei, não, é verdade, né? Eu preciso... É melhor eu mudar aqui, vai que acontece uma emergência. Mas quem são esses amigos espirituais que a gente tem? Por isso eu queria terminar fazendo essas 2 perguntas. Primeiro, o que você precisa deixar para experimentar uma verdadeira comunhão? Talvez você se acha muito... eu não preciso desse negócio. Eu sei, eu conheço, E em semelhança para quem o autor dos Hebreus escreve, talvez o que você tem, na verdade, é orgulho e egoísmo. Que você diz, não preciso disso aí. Mas eu quero que você reflita hoje. O que você precisa deixar? Quais são os seus medos, os seus dilemas? Para que você encontre nesse ambiente de comunhão esse lugar seguro para você. Segundo, queria perguntar para você quem são os seus amigos espirituais. Dificilmente você vai ter amigo espiritual se você não se esforçar na relação. Se você não se colocar à disposição para o encontro, para a amizade. Quem são esses amigos? Quem são as pessoas nas quais você liga lá e a pessoa atravessa a cidade se for necessário para te encontrar? Na nossa jornada espiritual, se nós não tivermos esses amigos,
provavelmente a gente vai viver sempre. A gente precisa descobrir. Talvez vai surgir daqui. Talvez vai surgir do seu pequeno grupo. Pessoas que vão caminhar com você, que vão andar com você. Você vai partilhar da vida. A gente ora e ora, para que a gente possa experimentar relações profundas e transformadoras na nossa comunidade. A gente ora para que Deus seja glorificado toda vez que nós nos encontrarmos uns com os outros. Que o nome de Deus seja glorificado. E que, por mais diferentes que nós somos, a gente vai perseverar. Porque a gente acredita que Deus está nesse negócio. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus amado, a gente tem um desafio aqui. Que é o desafio de sermos uma comunidade relacional em um mundo de tanta solidão. E como isso é desafiador. Mas eu quero orar aqui, pedindo que o Senhor nos dê a graça de experimentarmos esses ambientes na nossa vida. Ajuda a gente, Deus. Livra a gente do medo, do orgulho, de achar que a gente já sabe tudo, que a gente é bom, que a gente sabe como faz as coisas funcionarem. Livra a gente disso para que a gente possa experimentar e ver o Senhor na vida do outro, da outra, em nome de Jesus. A gente quer deixar aquilo que pode nos atrapalhar para ter essa vida de comunhão. Mas a gente quer trilhar esse caminho, Deus, em que eu viro a cadeira para o outro. E nessa virar de cadeira, o Senhor fala com a gente, o Senhor anima a gente, o Senhor encoraja a gente, o Senhor anima a gente a continuar, a crescer, a desenvolver a fé, a buscar mais o Senhor. Então ajuda a gente, Deus, em nome de Jesus. Ajude que a conviver seja um lugar seguro, Deus. A gente ora por isso. Queremos ser um lugar seguro. E isso é obra do Teu Espírito, Pai. Só o Senhor pode fazer isso. Em juntar pessoas tão diferentes, mas que amam e clamam pelo mesmo Deus. Isso é obra Tua. Então nos leve para esse lugar de conexão, nos leve para esse lugar onde a comunhão existe, que é diante do Senhor e daquilo que o Senhor tem feito por nós. Oramos por isso, agradecidos pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, agradecidos porque o Senhor tem abençoado a nossa igreja e a gente pode viver essa realidade. Talvez de maneira tão pequena, e um ponto aqui e ali, mas a nossa oração é para que isso cresça, que isso desenvolva, que o Espírito vá soprando e a nossa comunhão aumente para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém. Falar alguma coisa, Ju? Vem. Só uma coisa que veio muito forte no meu coração enquanto Davi falava. O texto é muito claro em relação a isso. Quando a gente fala dessa grande história da redenção, da salvação em Jesus, Deus criando todas as coisas, o homem escolhendo não ficar perto do Criador, decidindo por si, olhando para si, que falta, foi seduzido por uma grande mentira. Essa é a história que se repete todos os dias. E aí Deus manda o seu filho. Eu vou resolver esse problema, eu vou trazer eles de volta. Eles são meus, fomos comprados.
é a nova aliança, um novo pacto, um novo jeito de ver todas as coisas. Mas muitas vezes a gente para a história aí. Mas a história não para aí. Jesus voltou para o Pai e ele disse: olha, se eu não for, o Espírito não vem. E a conclusão da história da redenção é essa. É o Espírito da comunhão. Tudo que Deus fez, desde a criação, passando pela morte de Jesus, pela sua ressurreição, ascensão aos céus, foi para que a gente tivesse comunhão. Esse é o propósito. Não é levar a gente para o céu e ponto. Tô livre, tô salvo. Agora eu me garanto, tá ótimo. Não foi para isso. Jesus pagou um alto preço, como diz a canção, para que a gente fosse irmão. A ideia era fazer uma família. Hebreus diz que quando Jesus estava na cruz, ele suportou tudo aquilo, porque ele via a família. O que ele ainda não tinha, éramos nós, a sua família. Se isso não faz o nosso coração arder em adoração, eu não sei mais o que vai fazer. O propósito dessa grande história era a comunhão, era a família. E é por isso que é um caminho de perseverança. É por isso que é difícil, não é fácil. Mas foi para isso que ele pagou aquele alto preço. Então, é bom, que pergunta boa. O que a gente tem que deixar para experimentar? Porque o problema que a gente tem, às vezes, entre os nossos irmãos, lá em casa, no pequeno grupo, na igreja, todos esses aspectos, né? É um problema, primeiro, com a nossa relação com Deus. Nós não entendemos por que ele fez tudo isso. O esforço da igreja é pela comunhão. É aí que a gente tem que se esforçar. E a gente não quer, né? Muitas vezes a gente quer se esforçar por outras coisas. Por uma música bem tocada, por um evento bacana, enfim, coisas boas, legítimas, não tem problema não. Mas o chamado da igreja é comunhão. O fim da história é essa. O fim da história é esse. É isso. Amém. Amém, gente? Deus confirme aí essa palavra no nosso coração, na nossa vida, que a gente possa crescer nisso. E cada vez mais marcado